1º de julho, Café com Deus Pai. Começamos o segundo semestre do ano. Como foi o seu primeiro semestre? Você fez promessas na virada do ano e como tem sido o cumprimento dessas promessas? Você prometeu buscar mais a Deus nesse ano. Prometeu que oraria mais, leria mais a Bíblia, que você amaria mais a sua família, estudaria mais, começaria a cuidar da sua dieta, da atividade física. Quantas promessas você fez no começo desse ano? Agora nós estamos começando uma segunda etapa. Os próximos 6 meses são meses em que você ainda pode resgatar o que você prometeu e mudar a sua vida para que no final do ano você possa dizer: consegui cumprir as metas que eu prometi no começo desse ano. Pense como vai a sua vida espiritual, como vai o seu casamento, como vai a sua vida com os seus filhos, como vai a sua carreira, a sua vida profissional e a sua vida financeira. E também como está a sua saúde. Você tem cuidado das suas refeições, da sua alimentação, do sono, de beber água, de reduzir o café, de alimentar-se de forma mais saudável? Todas essas questões estão sendo colocadas aqui no início desse dia, porque o mês de julho, no Café com Deus Pai, a proposta é de transformação completa. Todo início de mês existe um desafio e uma proposta. Nesse mês de julho, o Café com Deus Pai traz essa mensagem. Você pode escolher enfrentar a mudança ou decidir ficar como está. É você que escolhe se você vai sair da zona de conforto e começar a enfrentar a mudança para uma vida melhor, ou se você decide ficar da maneira como está. Aqui, no início do mês, o Café com Deus Pai tem uma mensagem do pastor Júnior Rostirola, que é o autor do livro, e eu vou aumentar aqui esse QR Code. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, escanear aqui esse QR Code e assistir a mensagem que o pastor Júnior Rostirola tem para o começo desse mês de julho. Feito isso, vamos para a meditação desse dia 1º. A mensagem desse dia 1º é transformação completa. O texto é: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos ler mais uma vez. Transformação completa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. O fruto do Espírito é mais que uma simples metáfora. É um convite para viver uma vida plena e transformada.
Assim, como uma videira nutre seus ramos para que possam dar frutos, Jesus nos convida a permanecer nele para produzirmos frutos abundantes. Esse fruto não é outro senão o fruto do Espírito, expresso, ou seja, que se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ao permanecermos em Jesus, somos guiados à verdade e capacitados a viver em liberdade. E quem gera essas qualidades em nós é justamente o Espírito Santo. Essa jornada, porém, requer alguns pressupostos. É necessário viver e ser guiado pelo Espírito para que se possa desfrutar dessa liberdade e ter essas qualidades em nossa vida. O fruto do Espírito se manifesta quando decidimos nos submeter a Deus, permitindo que Ele molde completamente nosso caráter, transformando-o e capacitando-nos a viver de maneira sobrenatural e extraordinária, de modo que possamos nos apropriar do que nos foi prometido e executar os projetos de Deus aqui na Terra. Viver essa jornada é um convite à transformação diária, a abraçar a plenitude de vida que Jesus nos oferece. Permita que o Espírito Santo opere em você, tornando-o uma testemunha viva do poder transformador do amor de Deus, para que você possa então viver cada dia mais profundamente enraizado em Cristo, produzindo frutos que glorifiquem o Pai. A frase de destaque de hoje é: só é possível transformar a realidade de outras pessoas quando aquilo que eu carrego tem poder transformador. Lendo mais uma vez, só é possível transformar a realidade de outras pessoas quando aquilo que eu carrego tem poder transformador. Hoje é o dia 182 de 365. A leitura bíblica de hoje é Efésios, capítulo 1, e a palavra-chave é frutos. Vamos ler João, capítulo 15, onde Jesus, conversando com seus discípulos, fala sobre a importância de permanecermos nele para que consigamos produzir frutos de justiça. Jesus aqui, no capítulo 15, fala com seus discípulos e ele começa o seu discurso dizendo assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nesses primeiros versículos, Jesus fala que nós precisamos estar nele para que possamos produzir os frutos que nós lemos na meditação de hoje. Quando nós ficamos longe de Jesus, quando nós não oramos, quando nós não meditamos na palavra, quando nós esquecemos de colocar a nossa família, os nossos filhos, os nossos negócios em oração diante de Jesus, nós começamos a tomar as nossas próprias decisões, nós muitas vezes batemos a cabeça, tomamos decisões erradas
tomamos caminhos errados, ficamos irritados, ansiosos, preocupados, nervosos. Às vezes, somos tomados pela arrogância de bater no peito e dizer: eu sei o que eu estou fazendo. Mas Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira. Nós somos as varas e precisamos estar em Jesus para receber a seiva que vem dele, que é o Espírito Santo. Diariamente, precisamos receber a seiva de Jesus, que representa a força para podermos gerar e produzir os frutos que nós lemos na meditação de hoje. E Jesus disse isso, que se nós estivermos nele, ele nos limpa e ele nos permite gerar esses frutos, que são frutos do Espírito em nossa vida. Prosseguindo no versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quantas vezes queremos mudar a vida de alguém? A frase que nós lemos hoje é que o poder de transformação na vida das pessoas que estão ao nosso redor só acontece quando nós carregamos esse poder. E nós só carregamos esse poder se temos intimidade com Jesus, relacionamento com Jesus. Jesus disse isso: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O poder é de Jesus. Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Muitas pessoas pedem e não recebem e perguntam: por que eu orei e pedi tanto e não recebi? Porque quando nós não estamos em Jesus, pedimos coisas que são para o nosso deleite, que não são a vontade de Deus para nós. E Jesus está dizendo, ele responde às orações quando pedimos aquilo que corresponde à vontade dele para nós. E nós sabemos o que pedir quando estamos nele. Mas quando estamos mergulhados nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios pensamentos, no nosso egoísmo, pedimos coisas que são para satisfazer apenas a nós mesmos. E essas orações não são atendidas. Mas quando estamos nele, pedimos o que corresponde à vontade dele. Então tudo o que pedimos será atendido. Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja que no versículo 8 Jesus disse, quando nós produzimos os frutos do amor, da bondade, da paciência, da amabilidade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio, isso glorifica a Deus Pai. As pessoas, quando nos veem produzindo esses frutos, realmente reconhecem que Deus ainda está em muitas pessoas nessa terra e podem buscar a Deus por meio da produção, da geração desses frutos em nossa vida. E Jesus fala, é nisto que é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim, ou seja, quando damos muito fruto, sereis meus discípulos. Muitos dizem, eu sou discípulo de Jesus. É verdadeiramente discípulo? Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor.
A palavra do versículo 9 é permanecer. Muitas pessoas começam bem no ano, dizendo, nesse ano eu vou buscar mais a Deus, mas elas não permanecem. Permanecer é ter constância, é todo o tempo buscar esse relacionamento com Deus e entregar cada detalhe da nossa vida a Ele. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Guardar os mandamentos nos fala sobre praticar, sobre buscar o conhecimento para saber quais são os mandamentos e praticar, colocar em prática. Permaneçam fazendo aquilo que agrada a Deus, assim como eu faço também. Jesus está dizendo no verso 10. No 11, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo que Ele ensina cada um de nós a permanecer nele para que Ele possa estar completamente alegre conosco e que a nossa alegria também esteja completa. 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. O versículo 12, ele fala que o mandamento maior é o amor. Versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava anunciando para os seus discípulos que em breve ele morreria por eles. E Jesus está dizendo para eles, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Versículo 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vou ler mais uma vez o 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Muitas pessoas falam, eu sou de Jesus, Jesus é legal, Jesus é muito bom, Jesus morreu pelos meus pecados, então eu já estou puro e eu posso fazer tudo o que eu quiser. Jesus é tão bom que ele morreu uma vez e agora eu posso beber, me prostituir e fumar, sair com quantas pessoas eu quiser e eu posso fazer tudo que eu sempre serei perdoado. O texto nos mostra Jesus conversando com os seus discípulos, com aqueles que eram mais chegados a ele, dizendo, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus está chamando cada um de nós para sermos amigos dele, para andarmos com ele. No versículo 16, ele diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Jesus está dizendo, antes que nós pensássemos em escolher a ele nos escolheu. Ele, na verdade, escolheu todas as pessoas da terra, porque ele morreu para que todos pudessem conhecê-lo e para que todos possam receber a transformação da sua vida. A mudança que está sendo proposta neste mês de julho é uma mudança que ele quer para todos. Ele morreu por todos. O sangue que correu naquela cruz foi para perdoar a todos. Ele escolheu a todos e por isso ele deixou a sua palavra para todos. Ele escolheu a todos. E ele fala, não foram as pessoas que escolheram a Jesus.
mas Jesus escolheu assumir a forma humana, como ser humano, como carne. Ele escolheu morrer por todos e ele escolheu a todos, dizendo: venham para mim. E ele fala nesse versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E eu vos nomeei. Ou seja, ele colocou uma tarefa, um cargo para cada um de nós. Ele nos chamou para que nós vamos e produzamos fruto. E ele nos chamou para que o nosso fruto permaneça, ou seja, para que a bondade, a amabilidade, a fidelidade, o amor, a mansidão, o domínio próprio, aquilo que nós lemos na mensagem de hoje, para que esses frutos permaneçam, sejam constantes em nossa vida. A fim de que, ou seja, com o objetivo de que tudo quanto em meu nome pedirdes, a fim de que, quando nós orarmos e pedirmos alguma coisa a Ele, ao Pai, que Ele vos conceda. Versículo 17: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. E Jesus prossegue no 18: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Talvez você luta para mostrar que Jesus quer alcançar as pessoas e elas muitas vezes incomodam você, dizendo: ei, crente, para de querer consertar o mundo. Ei, crente, para de querer ser o santo. Mas Jesus diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Versículo 20: lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Versículo 21, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Versículo 22. Vamos ao versículo 22. Se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não têm desculpa do seu pecado. Jesus está dizendo que ninguém vai poder dizer que não foi amado por ele. Aqueles que escolherem viver no ódio, na raiva, no rancor, na impaciência, na inveja, na vingança, não vão ter justificativa de dizer assim: Deus não me amou, Deus não se preocupou comigo. Jesus está dizendo: eu vim e mostrei o amor para que as pessoas pudessem ter uma vida de alegria completa. Não vai ter desculpa para quem quer continuar vivendo uma vida de miséria, uma vida ruim. São decisões. A pessoa escolhe o que ela quer viver. Versículo 23. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Versículo 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, Jesus está falando dos milagres que ele operou, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Pessoas que veem que Deus transforma a vida das pessoas que seguem a Ele e mesmo assim dizem: isso é para ele, é para ela, não é para mim. E decidem continuar errando e vivendo no seu caminho de pecado. Versículo 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. 27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Jesus termina esse capítulo dizendo:
quando ele enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele vai mostrar que eu realmente sou filho de Deus. E ele termina com uma boa notícia no versículo 27. Vocês também testificarão, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Em outras palavras, com o Espírito Santo vocês vão realizar e cumprir os frutos do Espírito. E vão ter uma vida de transformação. E vão, pela graça do Espírito Santo, revelar quem eu sou na vida de vocês. Vocês vão testificar. Testificar significa vocês vão ser testemunhas pela forma como vocês vão responder, viver, amar, respeitar o próximo e seguir a minha palavra. Vocês vão receber isso. Essa é a promessa de hoje. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. E se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, você pode recebê-lo agora e começar um segundo semestre com novidade de vida. Esse texto está em João, capítulo 15. Você pode ler novamente depois. E Jesus está dizendo, ele veio para dar vida e vida completa para nós. Ele derrama o Espírito Santo que vai ajudar cada um de nós a segui-lo. Talvez você esteja preso em bebida, em algum tipo de vício e você não sabe como sair disso. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Aceite a Jesus e ele vai dar o Espírito Santo a você. E esse Espírito Santo vai te ajudar a produzir os frutos que nós lemos na mensagem de hoje. Faça essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador único. Escreve o meu nome no céu no teu livro da vida. E me dá o teu Espírito Santo para te seguir nessa terra até a eternidade. Amém. Com essa oração você disse que Jesus é o teu Senhor, então ele agora é o líder da sua vida e que ele é o teu Salvador, que significa que você reconhece que tem pecados e que Jesus, quando morreu e derramou sangue na cruz, ele morreu por você para que você fosse liberto dos pecados. Na segunda frase você pediu para Deus, para Jesus anotar o seu nome no livro da vida que está no céu. O livro da vida é um livro onde está o nome de todos aqueles que receberam Jesus como você fez agora. E a última frase você pediu para receber o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, que dá força para produzirmos os frutos do Espírito. Agora você deve buscar uma comunidade de fé, uma igreja local e se batizar em águas. O batismo em águas significa que você deixa a sua velha criatura e quando você sai das águas, você sai para viver uma vida nova, com uma vida lavada por Jesus. E depois que você estiver batizado, você pode participar da ceia na igreja, que representa o corpo e o sangue de Jesus. A ceia é realizada com um pão que é partido e que simboliza o corpo de Jesus. E também é formada por um cálice que tem um suco de uva que quando você bebe, você lembra que Jesus um dia derramou o sangue dele para trazer a salvação para a humanidade e que você recebe o pão da vida, que é Jesus, que ele é o alimento da vida e que você recebe o sangue dele que purifica de todo o pecado. Vamos agradecer por essa palavra de hoje. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por essa meditação de hoje e por esse começo de mês. Pedimos que o Senhor derrame transformação nas nossas vidas, que consigamos receber o Teu Espírito Santo para produzirmos os frutos de justiça que lemos nessa mensagem de hoje. Que aquele que não consegue amar, consiga amar. Aquele que está com alguma impaciência, que consiga vencer e consiga ter mais paciência. Aquele que está nervoso, com acessos de raiva, que consiga ser mais manso. Aquele que está sem autocontrole, que consiga ter domínio próprio. Aquele que está em alguma situação de infidelidade, deslealdade, que consiga ser mais fiel e mais leal. Aquele que
precisa de mais bondade, que receba bondade. Que o Senhor agora retome todos os processos daqueles que começaram a fé e que pararam, estacionaram. Que todos recebam vida e que possamos estar em Jesus, que é a videira verdadeira. Te agradecemos por essa palavra e te agradecemos por toda a salvação que o Senhor deu para nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, considerando que a mensagem de hoje é Efésios capítulo 1, a leitura bíblica. Eu vou deixar aqui um vídeo que nós gravamos alguns meses atrás sobre Efésios capítulo 1. Se você quiser, você pode acessar esse vídeo de Efésios capítulo 1 e meditar nesse vídeo que nós já temos gravado aqui no canal. Vamos encerrar lendo mais uma vez essa frase de destaque. Só é possível transformar a realidade de outras pessoas quando aquilo que eu carrego tem poder transformador. Que você possa carregar o poder de Deus na sua vida para poder fazer a transformação na vida das pessoas, da sua família, da sua empresa, das pessoas à sua volta, dos seus vizinhos, do lugar em que você estuda, em todos os lugares onde você passar. Que o Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém.